Então, boa noite, paz e bem para todos. Nós estamos começando, então, mais um encontro de formação. Muito bom. Depois de várias semanas, quase 2 meses, nós voltamos a encontrar e vamos retomar, então, a nossa reflexão sobre os pilares da nossa espiritualidade. Então, hoje, nós queremos fazer um pouco uma conversa sobre os 3 primeiros pontos, desses pilares, para a gente poder, assim, retomar a nossa caminhada, Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria muito grande poder estar juntos nessa semana, que nós estamos ainda todos com o coração aquecido com as festividades que tivemos aqui na Vila Franciscana, com tantos irmãos e irmãs. Foi um tempo bonito desse intervalo da nossa formação. Nós pudemos receber aqui na Vila Franciscana muitos irmãos e irmãs que vieram para o Natal, Ano Novo. Depois tivemos nosso retiro da Fraternidade em Leopoldina e, por fim, essa última semana de preparativos e a festa que aconteceu no último domingo, celebrando os 15 anos da nossa fraternidade. Então, queremos agradecer a Deus por esse tempo tão bonito que nós vivenciamos nesse último mês. Vamos pedir, então, a luz do Espírito Santo, que Ele nos fortaleça, nos dê discernimento para seguirmos os passos de Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, então, temos o nosso caderno número 1, da nossa formação, que é o que nós estávamos conversando em dezembro, e agora nós queremos retomá-lo novamente. Ele foi disponibilizado lá no grupo, O Jair dizia há pouco da dificuldade que teve de ler tudo para hoje. Não tem problema, nós vamos conversando e cada um vai fazendo aí no seu tempo, no seu ritmo, Mas é importante a gente dedicar um tempo para esse estudo, para a gente ir avançando cada vez mais nessa nossa caminhada franciscana. A formação, ela é muito importante porque ela propicia para a gente uma aproximação maior do carisma, da gente entender qual é a proposta de Francisco, de Clara, para o segmento de Jesus Cristo. Francisco e Clara, eles apontam o tempo todo para Jesus, Eu acho que isso que é fundamental. O que Francisco e Clara queriam era viver o Evangelho. E, de fato, eles viveram o Evangelho na sua radicalidade. É o que fala no primeiro ponto da nossa reflexão, quando fala de Francisco, o Evangelho até as últimas consequências. Francisco, o homem todo evangélico, Como que ele se fez evangelho. A vida de Francisco era o evangelho, ele buscava o tempo todo viver o evangelho. Então, Francisco conseguiu uma aproximação tão grande de Jesus, que quando a gente olha para Francisco, imediatamente a gente pensa no evangelho. Não tem como pensar Francisco sem pensar o evangelho. Daí que o primeiro capítulo desse caderno trata exatamente disso, de nossa aproximação com o Evangelho. Quando Francisco faz todo o discernimento acerca de sua vocação, é na leitura do Evangelho que ele vai ter certeza do que ele quer. Após ler o Evangelho da missão que está em Mateus, ele vai dizer, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro de todo o meu coração. Então, o Evangelho traz para ele essa certeza do caminho, Então, ele vai se colocar nesse caminho de Jesus, certo de que a missão dele é viver o Evangelho. Aí, quando ele escreve a regra para os seus irmãos, ele começa a regra dizendo isso: a regra e vida dos irmãos é esta: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ele, não tem que pensar muita coisa, é o Evangelho. A gente conhecer o Evangelho, se aproximar do Evangelho. Por isso, nessa primeira unidade, a gente sugeriu que a gente faça, de fato, um estudo
mais atento, mais minucioso do Evangelho, começando pelo Evangelho segundo Mateus, a gente ir se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Porque se a gente conseguir de fato entrar no caminho, a gente vai entender muito mais Francisco, Clara, se a gente entender o Evangelho. Então, não dá para a gente pensar em ser franciscano sem conhecer bem o Evangelho, né? Esse é o primeiro ponto da nosso pilar, é esse, né? De como que o Evangelho ocupa um lugar-chave na espiritualidade franciscana. Lá no caderno 1, nós temos um texto que é do Frei José Carlos Pedroso, um frei capuchinho que faleceu há poucos anos. Foi um grande estudioso da vida de Santa Clara. E eu, então, coloquei nesse caderno um texto do Frei José Carlos, no qual ele fala, então, do Francisco, o Evangelho até as últimas consequências. Nesse texto, ele coloca alguns pontos fundamentais na aproximação de Francisco com os Evangelhos. E ele coloca, então, o que é necessário para a gente também conseguir se aproximar do Evangelho como Francisco. E aí ele coloca 10 pontos que são fundamentais. Ele fala da simplicidade, que o próprio Jesus no Evangelho, quando faz uma oração ao Pai, ele fala: eu te louvo, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, não aos sábios entendidos, né? Então, como que Deus se revela aos simples, aos humildes. E aí, se nós queremos entender o Evangelho, é a partir da simplicidade e da humildade. Quem é cheio de si, quem se acha ou sabe tudo, aquele que se acha o tal, não vai conseguir entender o Evangelho na radicalidade, né? Então, um ponto de partida para a gente ler o Evangelho é sermos simples. É na simplicidade que nós vamos ouvir as palavras do Evangelho. Depois, ele fala do amor fraternal, que o Evangelho, quando lido com irmãos e irmãs, ele se torna muito mais claro, né? Como que ler o Evangelho juntos, partilhar o Evangelho, isso faz a gente entender também mais o Evangelho, né? É importante a oração pessoal, uma meditação com o Evangelho, mas quando a gente o faz a partir da fraternidade, como que isso parece que traz um luzeiro enorme para a gente. Não é à toa que São Francisco falou que depois que o Senhor lhe deu irmãos, ninguém mais precisou dizer o que ele devia fazer, que o próprio Altíssimo revelou. Então, na fraternidade, Deus fala muito forte para a gente. Depois, o terceiro ponto é a renúncia. Quem quer viver o Evangelho tem que estar disposto à renúncia, a renunciar muitas coisas para poder entender o Evangelho. Jesus mesmo fala: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Então, a palavra renúncia faz parte de quem busca viver o Evangelho. Não tem como eu viver o Evangelho sem renunciar àquilo que é contrário ao próprio Evangelho. Depois, o quarto ponto é a oração. Buscar o silêncio, a meditação, transformar cada palavra que a gente escuta em oração, a gente transformar a nossa escuta do Evangelho num diálogo com Deus. Como isso é importante. Oração e leitura bíblica andam de mãos dadas. O quinto ponto são as próprias Sagradas Escrituras, né? Como que é importante ler a Bíblia. A gente escuta muito Bíblia, né? Porque hoje tem uma oferta enorme, principalmente nos celulares, no YouTube, no WhatsApp. A gente tem uma oferta enorme de palavra de Deus. Mas o contato direto com as Escrituras, ter uma Bíblia na mão, ler, isso é fundamental também. É tão importante a gente poder ter esse contato físico com a palavra de Deus, com as Escrituras. São Francisco tinha um amor imenso pela Bíblia. Na época dele, é claro, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Hoje toda casa tem uma Bíblia, a gente tem Bíblia para todo lado. Na época de Francisco era muito raro você se deparar com uma Bíblia. Ou era dentro de algum mosteiro, né? Ou então na casa de alguém que tinha muito, mas muito dinheiro para ter uma Bíblia, né? Então, era muito raro. Então, quando ele encontrava em qualquer lugar a palavra de Deus escrita, ele guardava, né? Ele guardava com o maior respeito. Depois, o sexto ponto é o trabalho.
Bíblia e vida. Tem que ser o tempo todo isso, é no dia a dia, no cotidiano, no trabalho nosso, no exercício mesmo das nossas potencialidades. Aí que a palavra de Deus vai se encarnando, vai virando de fato vida na nossa vida. Então, escuta da palavra de Deus e trabalho, ação, é muito importante. Em sétimo lugar, fala da paz. Precisamos de paz, buscar uma paz interior, a serenidade, daí a prática da meditação, do eremitério, tudo isso ajuda a gente a abrir o coração à palavra de Deus. Um coração em paz, ele é muito mais receptivo à palavra de Deus. Em oitavo lugar, a solidariedade, né? A palavra que não leva à solidariedade não foi bem ouvida, né? Se eu escuto a palavra de Deus e continuo insensível, continuo com o coração endurecido, é porque essa escuta não foi uma escuta boa, não é uma escuta saudável. Então, a escuta da palavra de Deus sempre vem associada à solidariedade. Então, é um critério para eu saber se eu estou sendo um bom ouvinte da palavra de Deus. Eu estou sendo uma pessoa solidária, compassiva, porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Em penúltimo lugar, a igreja. A gente ler a palavra de Deus em comunhão com toda a igreja. Francisco tinha um amor imenso à igreja, embora ele sabia dos pecados, dos erros que a igreja da época dele vivia, ele tinha um amor imenso à igreja. E nós também, hoje no nosso tempo, com todas as fragilidades, com todos os problemas que envolvem a nossa igreja, nós o fazemos como comunidade, como igreja reunida, e um dos lugares especiais para a gente poder ler os evangelhos, ouvir os evangelhos, é a liturgia. Como é importante a participação litúrgica, a gente poder, como igreja, se reunir, celebrar a palavra de Deus. E, por fim, o Frei José Carlos Pedroso fala das criaturas, essa comunhão com as criaturas na nossa casa comum. Aí a palavra de Deus também fala alto para nós. Que o Papa Francisco mesmo fala na Laudato Si, que a natureza é um livro aberto, onde Deus continua falando para cada um de nós, né? Então, é palavra de Deus também, o cotidiano da vida, né, na Terra, da nossa casa comum. Então, o Frei José Carlos propõe esses 10 pontos para a gente analisar se nós estamos lendo bem a palavra de Deus, se nós estamos, de fato, sendo verdadeiros ouvintes da palavra de Deus. Depois, o segundo ponto dos nossos pilares trata da fraternidade, né? E aí nós retomamos nos nossos estatutos como que é importante a fraternidade. No artigo 5 dos nossos estatutos fala lá, vida de fraternidade. Este é um dos pontos essenciais para a vida franciscana. Francisco e Clara sonharam com uma fraternidade universal, onde todas as criaturas se tratem como irmãos e irmãs, sejam humanos ou não. Tudo que tem vida é irmão, é irmã, pois vem da mesma fonte o Criador de ternura, onipotente e bom Senhor. Então, toda a nossa vida franciscana se baseia na fraternidade. Fraternidade entre nós, membros da nossa fraternidade franciscana, mas fraternidade com todos os outros seres humanos e com todas as criaturas, né? Então, Francisco, quando ele pensa a fraternidade, na verdade, ela já está acontecendo, porque a fraternidade franciscana não foi um projeto de Francisco, né? A fraternidade franciscana ela acontece a partir de uma busca de Francisco. E aí ele encontra o Cristo nos pobres, na oração, e logo vem irmãos e irmãs querendo viver com ele. E aí ele vai ver, então, como que é especial a fraternidade. Quando ele fala que o Senhor me deu irmãos, lá no Testamento ele vai falar da grandeza da fraternidade para ele. E aí, então, ele vai dedicar muito a falar da fraternidade, tanto nas admoestações como nas regras. Ele fala, então, muito sobre a fraternidade. E a fraternidade vem sempre associada à minoridade, né? Por isso, quando ele vai dar o nome para o grupo dos irmãos que formou, ele chama de Ordem dos Frades Menores, Ordem dos Irmãos Menores. Então, é uma ordem de irmãos, então fala de fraternidade. E menores, que é a minoridade, porque ele não consegue perceber como ser irmão sem ser menor. As duas coisas estão intimamente
ligadas para Francisco: fraternidade e minoridade, porque a fraternidade ela acontece no serviço, no dom, na entrega. Então, para ele, fraternidade e minoridade andam de mãos dadas, né? Então, isso que eu acho que é fundamental quando a gente fala de fraternidade, né? E Francisco, ele vai então insistir que os irmãos cuidem da fraternidade, cuidem de cada irmão. E o cuidado principalmente aos enfermos, né? Como que, na regra, Francisco fala muito disso, né? Dos enfermos, como de fato aqueles irmãos que precisam de um cuidado especial, de uma proximidade. Então, quando a gente vai se tornando fraternidade, a gente cuida daqueles que são mais frágeis, dos que estão, de fato, mais vulneráveis, né? E Francisco, ao falar de fraternidade, fala também de perdão, de misericórdia, que não há como pensar fraternidade sem pensar na misericórdia, no perdão. Um irmão tem que estar aberto a perdoar o outro, acolher o outro, dialogar com o outro. Como isso é fundamental, a prática da misericórdia entre os irmãos, né? E é um texto que nós temos aí no nosso caderno 1, que é bastante longo, mas que traz elementos fundamentais, né? E fala do amor que deve ser alimentado todo o tempo, não apenas em ocasiões especiais, quando a gente se encontra, se alegra, mas é o tempo todo, né? Um com o outro tem que estar sempre manifestando a familiaridade, a proximidade, esse cuidado. Por isso que é tão bom quando a gente, no dia dos nossos encontros aqui, a gente chega mais cedo, a gente vai aos poucos aumentando a familiaridade e com isso vai aumentando, de fato, a vivência em fraternidade. Como que quanto mais familiares nós nos sentimos, mais a gente consegue estreitar os laços de fraternidade, né? Então, ser fraterno é ser irmão é ser família. Então, é a gente sentir um com o outro, um irmão do outro. E Francisco usa muitas essas imagens de irmão, de mãe, de filho, para falar da relação da fraternidade. São Francisco mesmo se compara a uma mãe quando fala da relação com os filhos. No final da sua vida, quando ele vê a fraternidade crescendo, ele se compara até a uma galinha, né? Ele fala assim, daquela galinha que tem tanto pintinho que não cabe mais debaixo da asa dela, né? Então ela vai ficando meio louca, né? Que os pintinhos começam a sair para lá, para cá, para lá, para cá, e a mãe quer cuidar dos filhos todos, mas não cabe debaixo da asa. E foi uma sensação que Francisco teve com a fraternidade também. Ele é até bonita essa imagem que ele usa para falar dessa mãe com seus pintinhos, né? Então, isso é fraternidade, é a gente querer cuidar um do outro, zelar pelo outro, né? E é esse cuidado necessário que a gente tem que ter um com o outro, né? Então, esse foi o segundo ponto do nosso pilar, é fraternidade, né? Então, o Evangelho nos leva à fraternidade. E o terceiro ponto que eu queria hoje introduzi-lo é a questão da oração, né? Como que é fundamental para a nossa vida franciscana a oração, né? A gente poder vivenciar essa vida de oração com intensidade. O texto que é proposto aí no nosso caderno, ele começa dizendo assim: a oração é uma necessidade do espírito. É o momento onde deixamos de lado as ocupações e damos mais atenção à nossa interioridade. Pela oração, colocamos em plena comunhão a nossa dimensão humana e divina. Podemos buscar no Evangelho inúmeras situações onde o próprio Jesus está dedicando seu tempo à oração, fazendo dela a força principal do seu reino. Francisco de Assis também se faz homem em oração. Rezava muito, com paixão, com disciplina. Sua oração é muito despojada, simples, direta, espontânea, repetitiva, mas era sempre um fazer oração, um rezar como trabalho de espírito. Através da oração, Francisco firmava a cada momento sua conversão e se orientava pelos caminhos de Deus. Por ela, deixava fluir uma torrente de louvor,
gratidão e admiração. Para Francisco, rezar é dialogar, pensar e tocar o Deus da vida. Francisco foi um homem original, porque muito amou. Os apaixonados são muito criadores e criativos. Assim ele se expõe diante de Deus, tocando as raízes da vida. Assim chegou melhor às obras. Então, como que a oração ela faz de fato a gente se colocar numa abertura tal que transforma nossa ação, nossas obras. E Francisco, muitos biógrafos falam que Francisco não era um homem de oração, mas um homem feito oração. Onde quer que ele estivesse, ele estava em espírito de oração. Seja lá no eremitério, no Monte Alverne, em outros tantos eremitérios, como também no serviço aos leprosos, no trabalho de missão, na pregação, tudo ele fazia com espírito de oração e de devoção. Como que para ele viver era uma oração. Então, isso que é muito bonito em Francisco, ele perceber que ele vivia numa comunhão tão profunda com Deus em qualquer lugar. Por isso era um homem da paz. Porque quando a gente vive em oração, quando a gente busca essa proximidade com Deus, e a gente tem consciência que aquilo que a gente está fazendo é fruto da nossa oração, da nossa escuta do Evangelho, a gente sabe que a gente faz tudo em nome de Deus, que Deus faz na gente, Deus age na gente. Então, a oração ela se torna vida, a vida se torna oração, as coisas vão se permeando, né? Não há um momento estanque de oração e um momento de viver. Tudo se faz junto, né? A oração vai iluminando a vida ilumina a oração, e assim, onde ele estivesse, ele estava em espírito de oração e de devoção, né? Então, creio que esses 3 pontos, eles são fundamentais para a gente começar a pensar em pilares da nossa espiritualidade. O Evangelho, a fraternidade, a oração, como que eles caminham juntos. Depois, nós temos no caderno 1, que nos é proposto aí, uma meditação sobre a oração atribuída a São Francisco. É um texto muito bonito que eu convido depois vocês a lerem com atenção, do Frei Vitório Mazzu. O Frei Vitório é um poeta, né? Então, é um texto belíssimo que ele retoma aquela oração da paz, a oração de São Francisco, que todos sabem que ela é uma oração atribuída a São Francisco, é uma oração do século XX, mas que fala desse jeito de Francisco. E é uma oração que ajuda muito a gente a meditar nos tempos atuais e a viver bem o nosso carisma franciscano, né? Então, uma breve introdução para a nossa conversa de hoje, esses 3 pontos, né, para a gente poder meditar. E ao final, nós temos um texto que é do Papa Francisco, de uma catequese dele, do dia 10 de fevereiro de 2021, que ele fala sobre rezar na vida cotidiana, né? Então, como que é importante essa oração que acontece no dia a dia, na liturgia, nas nossas devoções, no momento de silêncio, no momento de trabalho, como a gente poder rezar sempre, né? Aí o Papa Francisco, no finalzinho dessa catequese, ele fala assim: o homem, a pessoa humana, homem, mulher, é como um sopro, como a relva. O filósofo Pascal escrevia: não há necessidade que o universo inteiro pegue em armas para o esmagar. Um vapor, uma gota de água é suficiente para o matar. Somos seres frágeis, mas sabemos rezar. Essa é a nossa maior dignidade. É também a nossa fortaleza. Coragem, rezai em cada momento, em cada situação, pois o Senhor está próximo de nós. E quando uma oração está em sintonia com o coração de Jesus, obtém milagres. Assim termina o Papa Francisco, né? Então, um pouquinho para provocar vocês, né, para a gente poder abrir para a nossa conversa dessa noite. Creio que esses elementos são elementos que nos provocam, que fazem a gente pensar, né? Então, eu queria abrir agora, então, para a gente conversar sobre esses 3 pontos, né? O Evangelho, a fraternidade e a oração.
o que que tudo isso que eu fui falando, retomando aí dos nossos textos, provoca em cada um, o que que isso traz para você de desafio, de provocação nessa noite, né? Então, nós vamos abrir, quem quiser falar, vai levantando a mão, né? Para a gente poder abrir uma conversa gostosa, bem fraterna, né? Então, quem quiser começar, já levante a sua mão para a gente poder, então, iniciar essa conversa desta noite, né? Quem começa? Irmani. Tantas vezes a gente recebe pedido de ajuda de pessoas que estão enfermas, né? E essa semana é a neta de um dos meus superiores que está com um problema cardíaco seríssimo. E aí eu falei com ele que eu ia permanecer a semana em oração, que eu ia pedir a Deus o tempo todo, e toda vez que eu estou com a cabeça um pouquinho desocupada, eu peço novamente por ela. E aí eu falo assim, o estado de oração é uma coisa importante. É a gente ter um comprometimento com estar transmitindo uma coisa boa para as pessoas, né? É o que mais me chamou a atenção, Frei. Ok, Rony, obrigado. É isso mesmo, acho que sim, exatamente, às vezes quando a gente pensa em ajudas, né, a ajuda material ela é fundamental, mas também como que uma ajuda de oração transforma muita coisa, né? Como que é o nome dela? Estão pedindo o nome. Lorena Coelho. Lorena Coelho. Então vamos colocá-la em nossas orações. Obrigado. Mais alguém quer falar? Vamos. Evangelho, fraternidade, oração, né? Vamos lá, Jair. Apesar de eu não ter concluído, né, a leitura completa dos textos, né, enviado, Frei Gilberto, eu li até a questão do estatuto da fraternidade, né? Até ali eu li, o que o senhor nos trouxe também, já deu para a gente também ter uma ideia do que é a nossa possibilidade ou impossibilidade de avançar, né? Eu vejo como um desafio muito grande, né? Eu não tenho o hábito de ler o Evangelho, em relação ao Evangelho, né? Eu não pego a Bíblia e leio o Evangelho como deveria, né? Principalmente da forma como nos foi orientado o texto, né? Com aquela metodologia importante, né? E também a questão de você também mesclar, né? Entre o Novo Testamento, o Velho Testamento e tudo mais. Eu que não tenho o hábito de pegar a Bíblia para ler. Minha mãe lê a Bíblia todos os dias aqui. Ela senta, levanta primeiro, toma um banhozinho dela, um café. Todo dia eu já levanto e ela está lendo a Bíblia. Então, assim, já tem é costume dela e hábito, né? E isso é importante para se alimentar na palavra. E, para além do Evangelho, viver o Evangelho também, né? Eu vejo que o texto também nos traz esse desafio, né? Não somente ler, mas também vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia, né? Em relação às orações, né, eu tento ser um ser orante, né? Também. Procuro ler, rezar todos os dias ao levantar-me, ao deitar-me. A partir da pandemia, quando eu descobri aqui o grupo, né? Já falei isso várias vezes, reiterando novamente, né? A gente retomou um hábito aqui em casa, né? A gente tinha antigamente os grupos de orações, né? Que se dispersaram todos. Moro aqui na área urbana que quase ninguém se fala com ninguém, aquela coisa toda. E a gente, com as reflexões diárias, né, que da fraternidade, a gente senta aqui em família, né, com o que dá no momento e ouvimos, né, a reflexão do dia e, a partir dali, fazemos reflexões também. Então, também é uma forma de oração também que a gente faz em comunidade, né, também que é importante. Além de frequentar também, né, a minha paróquia aqui também e procurar também me socializar, não só na liturgia e também na questão da Eucaristia, né, que é fundamental, mas também estar ali em comunidade também, contato com as pessoas, né, trocando ideias, abraços, e sabendo quem está bem, quem está mal, quem está precisando de alguma coisa, isso é importante. E o fio desafio maior acho que é isso, né, a gente se tornar um franciscano de fato, né, acho que é um desafio muito grande para a gente, para poder ter o despojamento, poder nos despojar das coisas que nos prendem, né? Então isso é
Acho que é um desafio grande que a gente tem que, através desses estudos aqui, a gente ver quais são as nossas possibilidades e nossos limites. Então, basicamente, essa é a minha reflexão. Obrigado. Obrigado, Jair. E é muito bom mesmo. O Jair, toda noite, praticamente, né, Jair, manda uma oração que ele fez a partir da reflexão daquele dia, né? Então, acho que isso é muito legal, que ajuda até a gente mesmo a estar rezando aqui quando leio a oração que o Jair escreveu. Normalmente é uma síntese do que nós refletimos naquele dia. Tem sido muito legal mesmo, né? A Dina? Eu acho, creio, a oração é uma das coisas mais importantes. Não a oração, só a oração ali que já foi feita, que já está escrita, mas a oração que vem mesmo do coração. E muitas vezes nem é com palavras. Eu vejo assim, às vezes, quando você percebe, a gente deveria manter mais em alerta com o outro, com quem está do lado, porque às vezes a oração vem em forma de um abraço, de um aperto de mão, perceber o que a pessoa está precisando, né? Mas é muito importante também, como você falou, e eu gosto, eu me sinto muito bem quando eu tiro momento fazer minhas orações da forma que eu acho que deve ser. Principalmente quando eu estou muito próximo da natureza. É mais força. É como se eu estivesse sendo abraçada por Deus. Então eu acho que a gente tem que perceber também quando a pessoa precisa, que está do nosso lado, precisa de uma oração em forma de um gesto, em forma de um abraço, em forma de um aperto de mão. Muitas vezes falar, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. E eu vejo isso como muito importante na minha vida, na vida das pessoas, e ter o tempo da gente. Muitas vezes eu não gosto de falar assim, eu estou fazendo o estudo disso. Porque às vezes a pessoa vem com tanta crítica, mas não sei o que, você está fazendo o quê? E eu gosto de fazer no meu tempo, e não é para mim. E isso vai ajudar com que eu possa passar para outras pessoas também, mas não impor, sabe? Passar de uma forma com atos, com palavras no momento certo, com palavras que possam ajudar, edificar a pessoa que está passando por um momento difícil. E ter a sensibilidade de perceber as pessoas ao seu redor. Muitas vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, está precisando de uma mão amiga, está precisando de uma oração. E às vezes a pessoa está tão próxima e a gente não percebe isso, né? Então eu acho a oração de toda forma muito válida. Não só repetir orações já prontas, mas aquela oração que vem do coração, que vem da sensibilidade de cada um. Obrigado, Gina, é isso mesmo. Acho que cada um vai descobrindo, né, o jeito de estar rezando, de estar se colocando, né, diante de Deus. Fabrício. Queria, na verdade, assim, fazer talvez uma confissão. Eu acho esse momento foi um momento muito revelador, sabe? Eu não consegui ler o texto, mas assim, a minha sensação de lembra do mito da caverna, né? Então eu tive agora uma mistura da espiritualidade em forma religiosa e em forma filosófica, vamos pensar assim. O mito da caverna, quando o filósofo tira a pessoa talvez da ignorância e leva a pessoa para a luz. E eu tive um momento muito importante ouvindo o senhor, em que eu pensei assim, grande parte do meu dia a dia, da minha vivência, ela é um momento que eu estou com o outro, ou seja, eu estou em fraternidade, talvez não tanto coletivo, mas eu estou junto ao outro, inteiro, presente no objetivo de promover o bem-estar do outro. Talvez
eu não tinha me dado conta de que talvez isso seja essa grande experiência humana de oração e de espiritualidade. Talvez eu não tinha me dado conta disso. Então, ouvindo o senhor e ouvindo a Dina e ouvindo desculpa que eu esqueci o nome dele que falou antes, inclusive que eu aprendi agora assim, a talvez anotar no final do dia, mesmo que eu não tenha a capacidade de descrever, mas de repente fazer pequenas anotações sobre aquele dia, sobre a experiência daquele dia. Talvez isso ajude a gente, nós todos, a revelar para nós mesmos quem nós somos e qual a missão nossa, né? Qual a missão que nós temos em fraternidade, né? Com o ser humano que está à nossa volta, com o ecossistema que está à nossa volta. Então eu acho que essa oração, esse momento de São Francisco, de pensar que grande parte do tempo ele está em oração, talvez seja isso, grande parte do tempo a gente estar presente, inteiro, nesse momento, e não no passado e nem no futuro. A gente controlar a nossa mente para que a gente esteja inteiro, e que a gente esteja inteiro pensando mentalmente coisas do agora, por exemplo, o cuidar do outro, a importância que o outro tem para nós, a oração em função do bem-estar do outro, que esse outro não esteja perto, né? Não esteja no contato físico, mas no contato mental, né? E assim, eu não tinha tido tempo de parar para ler, e agora a minha vontade de ler é gigante, e adorei também os comentários anteriores. Muito obrigado, Frei, muito obrigado por esse momento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, sabe? Isso é muito bom saber. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que, cada dia a gente vai descobrindo coisas novas, a gente vai se fazendo. Eu acho que a gente precisa aprender a valorizar cada dia da gente. Eu sempre digo, onde eu tenho ido, né, que as pessoas querem participar da fraternidade, eu sempre digo isso, que a fraternidade ela acontece no dia a dia, nas coisas que a gente faz, no simples. A gente não precisa querer fazer grandes coisas, mas se a gente fizer bem as pequenas coisas, aquilo que é o cotidiano da gente, eu acho que isso aí é oração, isso aí de fato é comunhão com Deus, com a gente, com o outro, né? E no trabalho da gente, quando a gente faz bem, eu achei muito legal você falar dessa questão por inteiro, né? A gente estar por inteiro naquilo que a gente tem que fazer. Isso aí eu acho que é uma pessoa orante que faz isso, né? Porque ela não está dividida, né? Ela se coloca inteira naquilo que tem que fazer. E isso é fundamental, porque a gente vive uma época de tanta divisão. Você está fazendo uma coisa com a cabeça em outra, já pensando numa terceira, numa quarta coisa. E você conseguir se concentrar e fazer uma coisa e fazer bem feito, isso é oração, né? Tem um filósofo, um psicólogo que chama Pierre Weil. Ele criou a Universidade da Paz, e que o senhor sabe eu ter estudado, e ele tem uma teoria que é a teoria da separatividade. Então ele discute que nós sofremos porque nós nos sentimos separados, né? Então tudo aquilo que a gente estudou na Laudato Si está associado a isso também, né? A essa separatividade. A gente tem a impressão, a percepção que nós somos seres unos, separados do que está à nossa volta, mas na verdade nós estamos conectados, né? Então, e a gente tem que estar conectado conosco mesmo nesse momento, né? O único momento que existe é o agora. E no budismo, a meditação, né? Não vou nem falar do budismo, o oriental, né? Todo o Oriente, ele entende isso, que a retidão do agora, o estar no agora. E eu tenho a percepção que toda oração que nós lemos na Bíblia, toda oração que a gente entende do catolicismo,
ela está associada a esse momento agora também. Não adianta eu ler um texto, uma oração, sem me aprofundar mentalmente naquele momento, né? Então, eu acho que, assim, e associar o nosso trabalho do dia a dia com esse raciocínio de que aquele momento é um momento de oração, né, de fazer essa oração, de viver, de estar completo nessa oração, me parece assim, maravilhoso e muito, muito bacana. Muito obrigado. Beleza, Fabrício. Vamos ver a Ana Maria? Uma das coisas que eu acabo... Bom, achei belíssimo o que você falou, viu, Fabrício? Muito linda a sua reflexão. Essa coisa da gente estar por inteiro. Mas uma das coisas que eu gosto muito é uma coisa que eu já me identificava com a espiritualidade inaciana, mexe muito comigo, essa coisa da contemplação na ação. Eu não sou uma pessoa que consigo, assim, ficar parada, assim. Eu quero estar sempre fazendo alguma coisa, né? Até se eu estou vendo um filme, eu estou atacando no crochê, que é para não... É um exemplo bobo que eu estou dando, mas eu digo assim, essa contemplação na ação é uma coisa que para mim, acho que é muito mais franciscana até do que inaciana, né? Mas eu ficava apaixonada com ela lá. É só isso mas não fui eu que levantei a mão, mas é isso que eu sinto e penso. Ok, Ana. Obrigado. Clécius. Bom, gente, o que eu queria falar mais era em relação a um ponto específico do texto. O texto chama vários pontos, eu vou marcando, mas teve um aqui que realmente eu fiquei assim, impressionado. Aí diz respeito muito a São Francisco, diz respeito muito ao estilo de vida de São Francisco, essa questão da oração. Que e eu acho que passa despercebido por muitos, é quando ele encontra com o sultão no Egito. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, primeiro vamos imaginar, né, estava na Idade Média, Guerra das Cruzadas, então, né, os muçulmanos tentando conquistar espaço na Europa, guerra mesmo, as cruzadas, as espadas sendo levantadas em nome de Jesus Cristo para não deixar os muçulmanos entrarem, ao mesmo tempo tentar conquistar e converter, e muito derramamento de sangue. E aí me sai um fradezinho franciscano lá da Europa, não sei quanto tempo, quantos dias ele gastou para chegar lá no Egito e encontrar com esse sultão. E aí começam as dificuldades, toda a dificuldade da viagem, mas ele chegou e ele é muito bem recebido. E os dois conversam. Nem sei também como é que eles conversaram, porque muito provavelmente o sultão não falava italiano, não falava latim, talvez Francisco falasse um pouco árabe, porque, né, ele veio de uma família bastarda e poderia ter algum conhecimento. Mas o importante é que eles conversaram. E aí vem a questão da oração, que o Frei falou logo no início, né, que o Francisco, ele era um ser orante, né, então tudo que ele fazia era em oração. Então ele pensava sempre rezando, embora toda a regra da fraternidade que ele havia criado, né, como exigência as orações cotidianas, manhã, tarde, noite, mas para ele tudo era motivo de oração, né? A vida em si era uma oração. E com esse espírito, movido pelo Espírito Santo, movido com o corpo, mente e alma em oração, ele chega lá e conversa com esse muçulmano. E aí ele promove, né, o primeiro ecumenismo, primeira tentativa de ecumenismo ou de uma reunião interreligiosa. Quer dizer, um muçulmano que estava matando cristão, né? E os cristãos também estavam matando muçulmanos, mas eles conseguem se entender em prol da paz. E São Francisco compreende que ele não tem que converter ele ao cristianismo e nem o muçulmano tem que converter Francisco ao islamismo, né? Ele compreende assim, nós precisamos promover a paz. Ele compreende isso, São Francisco retorna à Europa com um respeito muito maior em relação a outras religiões, e o próprio muçulmano, o próprio sultão, com uma profunda admiração
pelo Francisco, e entende também que existem pessoas boas, cristãs, no meio disso tudo. Então, resumindo e voltando para o nosso tema, estar em oração é isso, é enfrentar desafios e ter uma confiança muito grande em Deus, né? Não estamos falando para entrar para dentro de conflitos armados, mas a gente ter confiança que, estando em oração, a gente consegue. Bom, mas é isso, gente. Essa é a mensagem que eu captei lá desse texto e achei bastante impressionante essa passagem de São Francisco com o sultão. Pois é, Clécio, o que eu falava antes aí sobre a questão da paz, né? A pessoa orante é uma pessoa que está em paz interior. E só uma pessoa em paz interior é capaz de fazer isso que Francisco fez, né? De ir até esse sultão e conseguir estabelecer uma relação fraterna, né? Então, eu falo assim, é muita paz interior para poder não transformar as relações numa guerra também, né? Então, ele rompe com aquela atitude bélica da própria igreja e vai em missão de paz mesmo, né? Então, é bonito demais, e eu acho que isso é vida de oração que faz, de fato, conquistar essa paz interior, essa serenidade, para poder dialogar, conversar, né? Isso eu acho que é muito legal. Existe uma outra história que na vida de São Francisco que a gente não sabe se tem fundo histórico, mas é muito mais simbólico, que é aquela história do lobo de Gubbio, né? Que a cidade estava empolvorosa, que tinha um lobo atacando a cidade e que os homens já estavam todos armados, preparando para ir para a mata caçar o lobo, que ele atacava os animais, estava atacando até pessoas. E Francisco fala, não, eu vou, deixa que eu vou primeiro. Então fala, mas você está louco, você vai lá encontrar com o lobo? E ele vai para o meio da mata, encontra o lobo e estabelece um diálogo com o lobo e faz um pacto com o lobo. E volta e conversa com o pessoal da cidade. Fala que o lobo atacava porque o lobo estava com fome e que se o povo desse comida para o lobo não ia fazer mais mal a eles. E isso acontece, a história conta que o lobo viveu ali dentro da cidade até o fim da sua vida. Quando ele morreu, foi um grande luto naquela cidade, né? É uma historinha, parece a historinha da carochinha, né? Mas que fala disso, né? Dessa capacidade de diálogo, de entendimento, de respeito ao outro, mesmo quando o outro parece ser uma ameaça, né? Porque o sultão era uma grande ameaça para os cristãos. Eu acho que essa capacidade de ir, de dialogar, de sentir o outro, né? Isso tudo só quem tem de fato uma paz interior consegue realizar, né? O Alexandre. Boa noite para vocês. Eu sempre falo com o Joel, eu não sei se o Joel está aí no grupo aí, mas essa questão da oração. E a gente pega o exemplo de São Francisco, e foi muito bem falado sobre a questão da oração, que ele foi um homem que doou a sua vida, né, para fazer essa experiência de pobreza, de simplicidade. Mas eu sempre falo, isso é um exemplo, ele só fez isso porque ele teve uma profunda experiência com Cristo, uma profunda experiência de oração com Cristo, né? E nós só vamos conseguir realmente ser pessoas que buscamos agir na nossa comunidade se realmente a gente fizer isso de coração, fizer essa experiência. Então a oração, ela é fundamental para que a gente possa agir e realizar as nossas atividades. A teologia da libertação, às vezes ela é muito criticada porque eles falam de uma forma errada, de uma forma errônea, que a teologia da libertação ela foi criada só para a gente trabalhar a questão da ação, das SEBs, né, desses movimentos. Mas não é verdade, né? Todos os homens que participam da SEB, dos movimentos sociais, são pessoas de oração, né? Quando a gente vamos aí na fraternidade, em Belizar, a gente participa de muitos momentos de missa, de oração, de contemplação. O Frei Gilberto mostra isso muito claramente para nós. Então nós precisamos ter vida de oração
porque senão fica uma coisa mecânica. Os nossos atos, as nossas ações, se não for através de uma espiritualidade, de uma busca de ter Jesus dentro de nós, e que isso traz para nós, para fora, essa vontade de ajudar o outro, de preocupar com a sociedade melhor, não vai ter sentido. Então, é muito interessante isso aí, que nós reflitamos isso aí, entendeu? Essa questão da oração é fundamental na nossa vida, para tudo, né? E com certeza a gente tiver uma vida de oração, outras pessoas vão poder olhar para a gente com paz, com alegria, vão ver, né, essa paz na gente, esse amor na nossa vida. Então, eu acho que isso é muito fundamental, essa questão da espiritualidade, né, São Francisco feito oração. Então, ele não foi um homem que agiu sem ter essa experiência com Jesus. Isso é muito bonito. Muito obrigado aí. Ótimo, obrigado, Alexandre. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente consegue, de fato, estabelecer essa relação com Deus, na meditação, na oração, a gente vai conquistando, de fato, essa serenidade necessária para o convívio social, para a gente viver bem. O Papa Francisco, ele escreveu um documento muito bonito chamado Fratelli Tutti, né? Inspirado também em São Francisco de Assis, assim como a Laudato Si. O Papa, na Fratelli Tutti, ele coloca isso também como, se queremos pensar uma fraternidade universal, é preciso pensar uma humanidade reconciliada, né? É preciso pensar uma humanidade que é capaz de um olhar no olho do outro e reconhecer um irmão, uma irmã, né? Então, como que a fraternidade, ela está intimamente ligada a essa questão da paz interior, está intimamente ligada a essa busca de uma harmonia mesmo, né? Então, pensar uma fraternidade universal, como Francisco, Clara sonhavam, como o próprio Jesus, né? É a gente pensar na reconciliação, pensar nessa capacidade da gente perdoar, da gente se colocar numa atitude de escuta e de cuidado, né? Então, creio que hoje, quando a gente une esses 3 pontos, né, de evangelho, fraternidade, oração, creio que a gente vai percebendo que tudo está interligado, né? Que não há como eu pensar uma verdadeira vida de oração se não há uma verdadeira vida de fraternidade, se não há uma verdadeira busca do evangelho, de entrar no caminho de Jesus, de fazer essa experiência de encontro com Jesus, né? Então, isso aí tudo está interligado, tudo vai acontecendo simultaneamente, né? Não dá para pensar assim, eu vou ler bastante o evangelho para depois eu colocá-lo em prática e viver fraternidade ou fazer oração. Tudo acontece simultaneamente, ao mesmo tempo, e nos mesmos espaços, né? Como que a vida ela vai se desenrolando e a gente vai, de fato, percebendo que somos pessoas orantes, se somos pessoas de paz, se somos pessoas que sonhamos com fraternidade e não entramos nessa lógica da disputa, de derrotar o outro, de vencer o outro, de se sobrepor ao outro, mas da gente ser irmão e irmã no serviço, na doação, né? Mais alguém quer falar? Nós estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje. Graça. O Evangelho, ele transforma a vida da gente mesmo. Isso aí é uma coisa que é como a gente estava falando, o Fabrício falou, a partir do momento que você vai entrando e conhecendo a palavra de Deus e fazendo com que ela entre dentro de você, eu percebo assim que a gente vai mudando e a oração vai se tornando o hábito não de ficar rezando com palavras, mas com ações no dia a dia da gente. A gente vai mudando totalmente. Eu vejo isso assim, a questão, igual o Fabrício falou ali, olha, da fragilidade da vida, do dia, do momento, que a vida da... Eu falo que uma das coisas que a gente precisa aprender muito é desapegar das coisas. Eu vejo que o apego faz a gente ficar presa, tanto no passado quanto no futuro. E não é isso. Eu acho que a vida da gente é muito frágil, muito frágil. E a gente tem que procurar amadurecer isso com o Evangelho, sabe? A própria palavra de Deus, ela vai fazendo você se transformar.
Lógico, evidente que a gente é uma caminhada longa, é um processo, mas eu vejo assim que já me ajudou muito na minha vida, mas ainda tem muito caminho pela frente. E é isso aí que eu achei muito bonito o que o Fabrício falou, que todo mundo falou aí, mas a gente tem que procurar, pelo menos isso, esse estudo nosso aqui, buscar cada dia mais se transformar, se abrir ao outro, e é isso que eu tento fazer, aceitar o outro do jeito que o outro é, se colocar disponível para o outro, seja qualquer um. Eu acho que eu estou tentando fazer isso na minha vida, mas espero que Deus me conduza a hora que Ele é que sabe de tudo, eu não sei de nada, e estou nas mãos dele. Obrigado, Graça. É isso mesmo. Evane. Cada dia que eu venho aqui com vocês, eu aprendo uma coisa diferente. Então, eu achei muito bacana a fala do Jair, do Fabrício, da Graça, do Cléo, de todos, do Hernani. Porque eu sempre aprendo. Porque às vezes eu fico assim, então eu não estou conectado com o pessoal, não. Porque eles estão muito mais além do que eu. Em relação à oração, em ir à igreja, fazer a comunhão. E eu não estou assim ainda, entendeu? Mas agora eu descobri que a oração não é isso. Você pode fazer de outro meio. Isso é muito interessante e faz eu crescer e eu fico mais confidente comigo mesma. E eu só quero agradecer a vocês aí pela fala da Ana, de todos aí, do Frei, do Cléusis. Foi muito bom. Obrigada, gente. Vai lá, Jair. Na verdade é o seguinte, quando eu falo em desafio, né? Acho que nós estamos aqui buscando nos tornar melhores a cada dia, né? Estamos um grupo mais ou menos coeso, tem as mesmas afinidades, a mesma linha de pensamento, e aí fica mais fácil da gente também sermos fraternos entre nós, né? Sermos fraternos, educados, ter uma harmonia, né, de vivência. Mas quando eu falo em desafio, quando eu olho para o mundo, sabe assim, o mundo está muito complicado, né? Quando eu vejo essas guerras acontecendo aí, a questão da própria da miséria humana, da polarização que vivemos no Brasil, isso para mim é um grande desafio, porque eu sofro com isso, né? Sofro por ser atacado e também às vezes em algum grau também eu também procurar também ser resistente a algumas pessoas, né? Porque por ter me decepcionado com elas, por ter escolhido outro caminho e tudo mais, eu acho que o desafio nosso é grande, né? Acho que aí é a essência de Cristo mesmo que pode nos mover para poder nos transformar, para que sejamos mais acolhedores de fato dos diferentes, né? E entre nós, às vezes, dentro dos movimentos que a gente lida, seja no meu caso sindical, o social, né? Está ajudando os trabalhadores, trabalhadoras, ou está ajudando pessoas de comunidades carentes, né? Nas pastorais que eu participo. Isso é fácil, porque são pessoas, em tese, algumas anônimas, que você vai lá e faz seu papel enquanto cidadão, enquanto cristão, para poder tornar o mundo das pessoas melhores, né? Mas no dia a dia, os embates, né, os desafios que a gente vê a cada televisão que a gente liga, a cada celular que a gente abre, ou a cada conversa que a gente vê no ônibus ou até dentro do próprio Uber, às vezes, isso acho que eu vejo como um grande desafio para mim, sabe? Como lidar com isso de maneira mais serena, né? Me tornando, me apropriando da minoridade que eu tenho que ter, né? Para poder não entrar no embate dessas pessoas, né? E dentro da minha possibilidade, tentar transformá-las também dentro daquilo que eu possa apresentar de melhor. Mas também, voltando à fala do Fabrício, né? A questão da discussão, por exemplo, do debate, né? Do São Francisco com o sultão,
também às vezes eu tenho que respeitar também as pessoas nas suas concepções, né? Desde que elas não sejam para poder provocar violências e ataques, eu acho que elas têm direito também dentro do campo democrático, que eu também defendo muito, né? Mas isso é um problema que eu vivo no dia a dia, sabe? Assim, como que o mundo tem possibilidade de ser muito melhor, né? No caso, né? Eu penso no caso de Gaza, Israel e Gaza ali, a Ucrânia, né? Com a própria Rússia também, ou vice-versa. Quer dizer, poderiam ser muito melhores, no entanto, acho que tem forças contrárias que não querem ser, né? Então, acho que o grande desafio acho que é esse. E como lidar com isso também, acho que nós temos que eu particularmente tenho muito que melhorar nesse aspecto. Obrigado. Obrigado, Jair. A Guiomar? Então, eu fico pensando que é muito importante essa questão da simplicidade. Eu gosto muito, valorizo muito. Então, eu queria fazer um relato aqui, mas sem perder a simplicidade. O meu relato não é para engrandecer nem nada, né? É uma experiência e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Nós temos 37 anos de casados e desde a nossa preparação para o casamento, nós fizemos um combinado de rezarmos juntos. E durante todo esse caminhar nosso, nós rezamos juntos, eu e meu esposo. E hoje já tenho um filho casado e ele fala: mãe, essa experiência foi tão importante na minha vida que eu quero ter com a minha família a mesma experiência. Então a gente faz oração na hora do almoço, na hora do jantar, de manhã, antes do trabalho, a gente faz oração. Eu já sou aposentada no horário e ele trabalha aqui em casa, a gente tem essa facilidade. Então, é muito importante essa intimidade com Deus, através da oração, tanto na ação também como tirar esse momento para agradecer, louvar a Deus pelas coisas que a gente tem cada dia, que são graça sobre graça. Então, na simplicidade, a gente precisa estar fazendo essa experiência também, porque é muito importante. Obrigada. Obrigado, Guiomar. Que bom, né? A partilha. Acho que é muito legal a gente ouvir esses testemunhos e, com certeza, né? Uma família que reza juntos, de fato, supera muito mais forte, né, as dificuldades que a vida vai apresentando, né? Então, coisa boa. Que Deus abençoe sempre aí a sua família. Para a gente terminar, eu peguei a oração final da Fratelli Tutti, quando o Papa Francisco reza, então, uma oração ao Criador. Assim o Papa Francisco reza: Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Então, amém. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga, de fato, viver essa fraternidade, né? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem. Tchau, tchau. Paz e bem, tchau, tchau. Um abraço, tchau, boa noite para todos. Boa noite. Paz e bem, gente. Boa noite. Boa noite, paz e bem a todos.